Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje para a gente fechar uma pequena série de vídeos sobre o ciclo do ouro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as grandes transformações, em especial os impactos econômicos e urbanos que a descoberta do ouro provocou no Brasil, na sociedade e na estrutura da colônia brasileira, aí em meados do século XVIII, com essas descobertas e as mudanças. Então, para você que perdeu os vídeos anteriores, acessa aqui na descrição do link os vídeos anteriores para você entender um pouco do contexto de todo este período e esses fatos históricos da história do Brasil colônia. Então, deixa sua curtida e vem comigo. Então, quando descobrimos ouro no Brasil lá no início, no finalzinho do século XVII, início do século XVIII, alguns impactos vão ser sentidos de forma bastante importante e significativa. Talvez a primeira grande mudança na estrutura econômica. O açúcar deixa de ser o grande produto brasileiro e toda a atenção e concentração da coroa portuguesa passa a ser a extração do ouro, em especial a região onde se encontra ouro, que é Minas Gerais. Coisa que talvez soe de uma forma muito óbvia, mas o centro econômico do Brasil deixa de ser o Nordeste brasileiro e passa a ser o Centro-Oeste. Deixa de ser o litoral, onde a economia do açúcar concentrava-se, em especial por causa da sua produção e logo para o escoamento para a Europa, e passa a ser o interior do Brasil. A descoberta do ouro no Brasil também provoca um grande crescimento demográfico. No final dos anos do século XVII, nós tínhamos aí aproximadamente 300 mil habitantes no Brasil. No final do século XVIII, nós temos 3 milhões. Então, a descoberta do ouro provoca uma grande corrida, provoca um desencadeamento de uma vinda absurdamente grande de uma população que imaginava vir para cá, descobrir o ouro, trabalhar com ouro, enriquecer, mudar sua vida. Nós temos aí durante o século XVII e o século XVIII toda aquela concepção ainda da mentalidade, do imaginário do ouro e o que ele poderia provocar de transformação. Então esses são pontos extremamente importantes quando a gente fala dos impactos produzidos pela economia do ouro. O deslocamento econômico, então, do Nordeste para o Sudeste, do litoral para o interior e um grande crescimento demográfico. Então, tudo isso vai acabar mudando completamente toda a estrutura econômica, Cresce, por exemplo, uma grande necessidade de produtos internos aqui no Brasil, A necessidade de produtores de gêneros alimentícios, já que a região onde se encontra ouro, a região das Minas Gerais, vai se dedicar à extração do ouro. Então, os gêneros alimentícios, para atender às necessidades básicas da população, começa a vir de outro lugar. Então, a partir de um dos grandes impactos econômicos que nós temos com o ouro é o desenvolvimento de um mercado interno. Outras províncias do Brasil passam a se desenvolver economicamente para atender às necessidades dessa região do ouro. Por exemplo, alguma parte do Nordeste brasileiro, a província da Bahia, transforma-se num grande produtor de gêneros alimentícios, que era uma produção deslocada justamente para Minas Gerais, aonde atendia-se esse comércio. A região sul vai desenvolver a pecuária, aonde atendia principalmente com esses animais para o transporte e para o trabalho nas Minas Gerais, trabalho de carga, que era bastante utilizado, e também para outras atividades econômicas e outras atividades nesse sentido. A chegada de uma quantidade de pessoas tão grande provocou também o surgimento da necessidade de outros serviços, porque se forma ali um novo grupo de pessoas e, de uma forma geral, a grande maioria dessas pessoas que vieram para Minas Gerais não vão trabalhar com o ouro literalmente. Então começam a surgir aqui no Brasil artesãos, químicos, médicos, jornalistas, advogados, clérigos, comerciantes, administradores, fiscais de obra, cobradores de impostos, enfim, diversifica as atividades urbanas no Brasil neste momento. Então o primeiro grande impacto que nós temos é nessa estrutura urbana do surgimento de novas atividades
de novas atividades profissionais e novas atividades econômicas, que vai se diversificando, né? Para atender a necessidade dessa galera, surge então um mercado, pela primeira vez, um mercado interno no Brasil. Lembrando que essas cidades mineiras, elas não tinham infraestrutura preparada para atender toda essa galera. Então, os primeiros anos, as primeiras décadas, né? E isso vai ser um problema recorrente na história de Minas Gerais e do ciclo do ouro, era o desabastecimento, o problema de crises de desabastecimento, porque não existia infraestrutura. Não tinha infraestrutura de atendimento de estradas, né, atendimento, né, de vilas, hospedarias, estalagem, né, fiscalização, casas comerciais que atendesse a necessidade nesse sentido. Então, esse mercado interno que surge no Brasil nesse momento, ele é representado em especial pelo movimento tropeirista, né? Então, os comerciantes ou as pessoas começam a ver nessa necessidade de atendimento deste mercado interno uma oportunidade de negócio. E aí vai surgir no Brasil, aí durante o século XVIII, os tropeiros, comerciantes que utilizavam em especial mulas como meio de transporte e esses animais com capacidade de carga para atender, né, essas vilas e cidades mais distantes, mais isoladas, e ofereciam para essa galera, viajavam, né, se deslocavam desses pontos onde você encontrava os produtos até essas vilas, oferecendo essa diversificação de produtos, desde produtos de necessidade de gêneros alimentícios a roupas, calçados, utensílios, enfim, atendiam este mercado. Então, este é talvez o primeiro movimento de ligação interna comercial. Em especial, o movimento tropeirista vai se dedicar ao fornecimento do gado, né? Então, é um movimento que caracteriza-se mais aqui no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, aonde o gado produzido lá na região sul era trazido até Sorocaba, onde era feita uma grande feira de comércio, onde os mineiros, enfim, a galera que precisava desses animais vinha até aí comprar então para levar para cidades para atender suas necessidades. Mas ao longo desse caminho dos tropeiros, foram surgindo pontos de parada, cidades, locais de abastecimento, locais de hospedagem, que basicamente no futuro foram se tornando cidades, como Ponta Grossa, Guarapuava, Castro, propriamente Curitiba, né, Curitibanos, Passo Fundo, Vacaria no Rio Grande do Sul, cidades importantes hoje, né, nessas regiões e nesses estados do Brasil nesse sentido. Então, a partir dali, né, começa uma mudança e começa através desse desenvolvimento desse mercado interno, esta mudança do eixo econômico do Brasil. Deixa-se o Nordeste e passa a ser o Centro-Oeste. Talvez o principal exemplo desta mudança estrutural econômica do Brasil é a mudança da nossa capital. Em 1763, Salvador deixa de ser a capital da colônia do Brasil e passa então a ser o Rio de Janeiro, né? Então isso acaba fazendo com que, né, nós tenhamos uma mudança importante de infraestrutura, de acomodação, né, uma mudança socioeconômica, aparecimento de mais vilas e cidades, né, maior fiscalização e controle da coroa portuguesa, né, nessa região sudeste, justamente para controlar também a saída e a entrada do ouro nesse sentido. Então o ouro provocou no Brasil um processo de urbanização, já que a sua atividade extrativista não está ligada diretamente ao produzir a subsistência, como, por exemplo, era uma das características da economia do açúcar lá no início da colonização. Então vai provocar este processo de urbanização. Esta urbanização também produz um novo tipo de relação social, econômica e de trabalho nesse sentido. Né? A mão de obra escrava continua sendo a base da economia durante o ouro. Tanto que é neste momento que há o grande crescimento da população na condição de escravidão vinda para o Brasil. Né? Nesse momento, os escravos, a população escravizada passa a ser a grande maioria, né, da população brasileira nesse sentido. Mas as relações urbanas do ouro, essa dinâmica extrativista do ouro, produziu uma sociedade com uma relativa maior mobilidade social. Então, os escravos é uma diversificação de atividades econômicas que possibilitou um número maior de escravos libertos, de escravos que conseguiam comprar sua carta de alforria, sua liberdade, enfim, ou que conseguiam uma mobilidade, um espaço maior nesse sentido. Isso, de uma forma geral,
dava a impressão, né, até de uma mobilidade maior, né, olhando e analisando essa sociedade. Mas ainda era bastante restrita, mas muitas atividades proporcionaram esse enriquecimento dessas pessoas, né, e também o empobrecimento de muitas outras que sonhavam ou gastavam, investiam muito no ouro e empobreciam nesse aspecto, nesse sentido. Então, a mão de obra trabalhadora continua sendo e se consolida como a principal mão de obra utilizada durante esse período extrativista do ouro nesse sentido. Isso, de uma forma geral, então, né, como falei, gera um aumento populacional significativo, né, na colônia brasileira, né? E também vai acabar exercendo uma influência muito grande, em especial nos hábitos das pessoas, né? Como é uma sociedade mais livre, com maior mobilidade, não só de liberdade, mas também de circulação, o convívio com essas culturas diferentes, né? Com o brasileiro agora, com o português, com o africano em maior presença, faz com que resulte e surja novos tipos de organização social, né? Novas dinâmicas culturais pelas trocas que começam se estabelecer durante essas relações nesse sentido, né? A dependência da mão de obra escrava também se tornou, né, muito forte, em especial pela dinâmica do status social nesse momento. Porque durante esse momento do ciclo do ouro, é aqui que a gente começa a medir a riqueza pelo número de escravos que um senhor tem. Isso também ajuda a consolidar e alimentar na mentalidade brasileira aquilo que nós vamos chamar do racismo estrutural, né? Pelo fato de que as pessoas eram medidas, né? A riqueza dos senhores era medida pelo número de pessoas que ele detinha sobre o seu controle nesse sentido. Então, a mineração, ela vai provocar um impacto assim absurdamente importante para a história do Brasil. É o primeiro exemplo, é a primeira prática de sociedade, né, de experimentação de sociedade urbana que nós temos, uma dinâmica muito maior de atividades econômicas, né, de atividades profissionais. Economicamente é um impacto absurdamente importante, né, que vai mudar completamente toda a estrutura da colônia. Não só a estrutura econômica, mas também a estrutura de ocupação da colônia, que até então estava lá restrita ao litoral brasileiro. Agora a gente começa a interiorizar nesse sentido o interior, né, o território brasileiro, o sertão, né, do território brasileiro, que era assim como os portugueses chamavam, né, essa parte interiorana do território brasileiro, ok? Então, fica ligado aí, deixa sua curtida, segue o canal para mais histórias.